nossa história de vida ou de uma pessoa bem próxima, que também passou ou está passando. Então, também nos trabalhos que nós desenvolvemos nas famílias espíritas, também encontramos esse assunto necessitado de muita atenção nossa. A questão da drogadição, do alcoolismo, né, que é também uma droga, ela reflete em nossa sociedade de forma muito grave. Nós estamos vendo que não existem só os conflitos, existem também, só entre aspas, os conflitos das guerras lá no Oriente, lá, né, com as questões de algumas potências, mas as guerras são travadas em nós muitas vezes. E o combate é feito usando instrumentos que, ao invés de nos ajudar, nos implodem, destruindo as nossas estruturas, destruindo aqueles que estão ao nosso lado, no nosso ambiente, a nossa vida. E esse consumo indiscriminado de drogas, ele vem aumentando consideravelmente. Tanto que a Organização Mundial de Saúde tem atividades voltadas especificamente para a questão do consumo da droga. E é interessante que os médicos de várias partes do planeta se reuniram para pensar estratégias para o combate às drogas. Uma verdadeira guerra. E aí nós vamos pensando, quem é que está ganhando essa guerra? Quem é que está perdendo? Vamos ver essas reflexões, a gente vai pensando e a gente pergunta ao final. Então, dizem eles aqui, concluíram, os viciados em drogas de hoje podem não só estar pondo em risco o seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de coleta genética ao projetar sombras sobre seus filhos e netos ainda não nascidos. A questão da dependência química é hereditária também, mas nós vamos convidar a todos para trazer um olhar sobre o espírito imortal que todos somos. Então, perguntamos, como é que as drogas encontram tantas portas abertas para que elas cheguem até nós? Não está longe, mas está muito perto. Às vezes nós mesmos temos dificuldades de lidar com isso, com o consumo de algumas drogas. E aí nós pensamos, será que o consumo, a dependência química, se restringe apenas, entre aspas, àquele que consome? Não. A gente sabe que a ação é devastadora como a bomba nuclear. Acontece ali, mas reverbera no seu entorno. E isso acontecendo em várias situações, com várias pessoas, em vários lugares, em núcleo familiar, o que está acontecendo no nosso mundo? Mas o que é a droga? Que a gente fala tanto. Droga é toda aquela substância que altera o funcionamento psíquico, orgânico, a função mental, a função física. O remédio, o medicamento é uma droga que serve para alterar algum funcionamento nosso que está disfuncional. É para equilibrar. Mas quando elas são utilizadas, como nós sabemos muitas vezes, utilizadas vários tipos de drogas, em suas diversas expressões,
de uma forma desregrada, no sentido da medicação, ela se torna também uma droga que tem efeito maléfico sobre nós, causando grandes destruições. Então, na atualidade, ela vai, como nós estamos sentindo, sentir todas as repercussões, não só na saúde do indivíduo, orgânica e mental, mas na saúde da família, na saúde da sociedade, na saúde do mundo. Então, vamos lembrar, Joana de Ângeles, ela nos traz realmente, ela tem um livro Conflitos Existenciais, tem um capítulo 12 só para drogadição, vamos dizer assim. Mas ela alertando que é preciso que cada um de nós tenha um olhar sobre essa questão, que vem de outras tantas e que causam outras tantas questões que dificultam a nossa vida e levam ao sofrimento. Então, como é que as drogas se apresentam? Elas podem ser ingeridas, podem ser inaladas, podem ser injetadas, podem ser aspiradas. E elas vão ser utilizadas a depender do ambiente e de cada indivíduo com suas peculiaridades. E aí, ficamos a pensar, o que leva uma pessoa a usar drogas? O que é que nós, observando a nossa sociedade hoje? E as drogas, muitas vezes, as chamadas legais, né? Elas são, inclusive, trazidas para dentro do lar e na nossa educação, os conceitos que nos são passados é que determinadas drogas são drogas para socializar. E aí a gente pergunta, nós precisamos de drogas para entrar em relação com o outro, em relação comigo e em relação com o mundo? E perguntando a uma pessoa que não conseguia parar, depois do primeiro gole, e ia até ser carregada, essa pessoa dizia, mas eu estou querendo realmente entorpecer. A minha intenção é verdadeiramente essa, por isso que eu vou para o álcool. E aí a questão é, por que a gente está querendo se entorpecer? Aí um diz, sou muito calado, não sou uma pessoa de falar muito, mas quando eu bebo, eu fico mais sociável, mais alegre e eu sinto que as pessoas gostam mais de mim. Na realidade, a droga em si, quando ela é utilizada para o bem, benéfico, só que nós temos carências e a causa, o ponto que devemos dar foco é na gente, é no indivíduo. E quando temos carências, dificuldades de lidar com os fracassos, dificuldade de lidar com as dores e traumas, nós partimos para subterfúgios. E a droga se torna, diante da cultura que nós estamos, um caminho que deve ser trilhado para encontrar a alegria de viver, o prazer, o sentir-se amado, valorizado, importante, poderoso, belo. Veja que valores nós trazemos para buscar esses subterfúgios. E nós vemos que na nossa própria casa, em nosso próprio lar, são oferecidas drogas e são festejadas como se isso fosse verdadeiramente
uma alegria maior de estar vivo. Então a droga, ela traz uma euforia, dependendo do tipo de droga, uma euforia, um estar ligado muitas vezes. E ela pode estar sendo apresentada ali. Pode ser uma planta, pode ser um pó, pode ser um líquido. E nós, muitas vezes, naquele que é chamado legal, nós naturalizamos esse consumo. E a gente, com uma carência muito grande perante a vida, nós adotamos essa forma de viver, não pela droga em si, necessariamente, mas pela vontade que eu tenho de me sentir pertencente a algo da qual eu me sinto apartado. Então, me submeto a formas que me passam de que a vida é para ser vivida assim. E nós o que vivemos? Que não acontece. A droga ela vai atuar no nosso cérebro, não é verdade? Vai mudar as funções do nosso cérebro. E vai estar atuando numa parte do nosso cérebro que é ligada ao prazer. E quando a gente não sente prazer pela vida, a gente não sente prazer porque não se aceita como é, não se perdoa, nem também aceita que os outros possam ser como é e compreender o limite de cada um, nós começamos a buscar prazer pela vida, pelo prazer fugidio que a droga causa e que é altamente enganoso. Mas será que quando a gente chama nossos amigos em casa, que a gente chama a nossa família, as crianças, os jovens, e colocamos ali aquela, oferecemos, nós estamos pensando nisso? Geralmente não. Nós embarcamos na velha história de que precisamos ser felizes, sentir prazer, esquecer os problemas, mas para isso nós temos que nos drogar. Por que será? Porque nós ainda não conseguimos acessar a alegria íntima do que nós somos. Vamos conversar. A vida, muitas vezes, nos leva a situações difíceis. Mas essas situações, a forma que a gente enfrenta, a forma que a gente aprendeu em nosso convívio familiar, vai estar repercutindo também nas nossas escolhas. Muitas vezes, a busca de consumo de droga é porque a nutrição emocional, a nutrição física e diversas carências não foram preenchidas, não foram atentadas para que nós pudéssemos ter, sob o sentido de nutrição, preencher em nós o que nós precisamos. Então, se alguém diz que você vai ser feliz se tomar alguma coisa e dessa forma se entorpecer, a pergunta é: essa realmente é o bem-estar verdadeiro? É isso verdadeiramente que a gente quer? E quando passa o efeito que o mundo fica sem cor de novo, sem brilho, como muitos dizem? Porque essa cor e esse brilho precisa ser trabalhado em nós, com os recursos que nos são dados, mas que precisam de esforço, atenção, cuidado a partir de cada um de nós. Pode ser que algumas situações de casa, de enfrentar o dia a dia difícil, o medo, a insegurança, a violência de toda a ordem, o distanciamento afetivo, a solidão,
as dores da alma, as dores do corpo. E faz parte, tudo isso faz parte da nossa vida. A gente querer se livrar. Isso é bom, querer se livrar da dor e sofrimento. Não é para que a gente fique sofrendo, mas que a gente encontre recursos internos e externos e lance mão para desenvolver a nossa inteligência e os valores éticos e morais. Mas será que nós encontramos em nossa história de vida pessoas que nos passassem isso? Que nos dissessem, pensa, reflete, revê, se dói, vamos ver e vamos se escutar para poder trabalhar com o remédio certo e não colocar o que parece uma solução, na realidade é um problema maior que estamos abarcando. Então a droga, ela pode vir não só pelas questões emocionais, que nós não tratamos porque muitas vezes fugimos de nós mesmos, e nós sabemos, a doutrina espírita esclarece, o Evangelho está aí, a nos mostrar a necessidade do autoconhecimento, de olhar para si diante da dor para poder trabalhar da melhor forma. E quando alguém utiliza droga, mesmo as chamadas legais, nós estamos camuflando, tentando empurrar algo que precisa ser trazido à tona, à luz, para poder ser trabalhado. Não é à toa que isso é tão falado na doutrina espírita que eu preciso me conhecer para fazer o que é necessário dentro de uma reforma. Então, vamos ter na vida desconfortos físicos? Sim. Não é? Calor, frio, dor. Não é? É uma sensação, muitas vezes, que não nos faz bem diante de alguma coisa que nós queremos e não conseguimos, ou seja, a frustração. Mas nós sabemos lidar com tudo isso? Ou nós partimos para a agressividade, para a fuga, para eu não ter nada a ver com isso? E aí, a dificuldade de lidar com algumas situações, os traumas, a história de vida da gente, que muitas vezes interpretou com situações ligadas ao consumo e à dependência química, vai nos levar muitas vezes a essas fugas para a droga. Principalmente se, onde nós estivemos na nossa história de vida, todas as dificuldades, a droga nos foi apresentada como uma solução para aguentar a vida. Então, nós encontramos nos lares o uso do tabaco, o uso de álcool de diversas formas que se apresentam, nos momentos em família, nos momentos de alegria, vamos dizer assim, de comemorações, nos momentos de tristeza. E nós sabemos que essas drogas de consumo liberado para a sociedade, elas são portas de entrada para as drogas ilícitas. E é o que nós estamos vendo. Nós sabemos, eu creio que muitos sabem disso, percebem isso, vivenciaram, ouviram essas situações acontecendo, mas por que nós temamos em continuar a adquirir, a utilizar ou a normalizar, sabendo como ele nos prejudica sob o ponto de vista orgânico, mental e espiritual. E é isso que a gente vai dando uma olhadinha. As questões emocionais são um dos pontos que levam muitas vezes a isso. Com certeza. Mas também existem transtornos mentais que fazem com que a pessoa também busque a droga. Como a depressão, como a ansiedade generalizada,
o transtorno obsessivo compulsivo, a bipolaridade. Então, muitas vezes a droga não é a causa do transtorno mental, é o transtorno mental que não trabalhado, não acolhido, não levado a sério através de uma série de providências de cunho médico, de cunho psicoterápico, de cunho espiritual também trabalhado. Esses transtornos da própria saúde mental que já está afetada, se busca o alívio desses transtornos através do consumo de drogas. Se está muito para baixo, uma droga que se está muito eufórico, tomar uma droga para relaxar. E é isso quando a gente entra em contato com algumas pessoas que fumam, algumas a cannabis, né, a maconha, por exemplo, buscando relaxar, buscando. Veja, a intenção de relaxar e se sentir bem, tudo bem. Todo mundo é bom para todos nós. Mas por que nós buscamos essa questão? Existem as questões orgânicas, que nós somos mais sensíveis pelas questões genéticas, e aí você viu o médico dizendo que à medida que o consumo fica muito grande, nós geneticamente vamos passando essa possibilidade maior de vir a utilizar, porque está geneticamente também pincado lá, para os nossos descendentes. E aí, muitos dizem, por que surge o consumo de droga? E aí nós vamos ver que no próprio lar, muitas vezes é oferecido e é valorizado. Então, essa dependência que a gente vê, aquele dependente químico que não consegue ter mais controle, ele começa no começo, vamos dizer assim, com o ato de experimentar e com o tempo, porque gosta de estar junto daquelas pessoas que também estão praticando o uso, vai aos poucos. E às vezes uma mocinha dizia, na primeira vez que eu experimentei, não senti muita coisa não, eu e uma amiga. Mas depois, da segunda vez, eu comecei a me sentir que eu estava como que adormecida. E aí isso eu achei, por quê? Porque vai para a questão do funcionamento do cérebro que dá realmente essa entorpecida e a pessoa fica achando que isso daí é algo legal. Por quê? Porque na realidade a causa que nos levou a buscar esse prazer momentâneo não está sendo sanado. Então sente aquilo ali passa, eu quero mais, porque me dá um engano muito grande de que está conseguindo me dar prazer e a vida parece que é melhor assim. Na realidade é o contrário. E aí a capacidade de escolha também vai ser reduzida, porque existem 3 coisas que vai fazer a pessoa estar escolhendo tal ou qual droga. Tem a ver com o próprio indivíduo, né? Ele, com o tipo de personalidade dele, o que ele acha que precisa. Tem a ver com o ambiente que ele está, né? E tem a ver com o contexto cultural, onde nós estamos situados, nós vamos estar mais fragilizados para o acesso às drogas. E a gente sabe que esse ambiente é um fator muito forte. Então, chega-se a busca compulsiva. À medida que nós vamos colocando essa droga no nosso consumo, nosso organismo tenta se adaptar. Por quê? Porque é uma carga muito grande. É uma carga para o funcionamento psíquico. É uma carga do nosso fígado, para o estômago, para o coração. É uma carga muito grande. E o nosso corpo faz um esforço enorme para voltar ao equilíbrio. E é lógico que essas consequências irão desgastar cada vez mais os usuários. Então, os usuários podem ser aqueles experimental, vai, experimenta, mas
mas também aos poucos vai, no ocasional que apareceu, vai e vai buscando ocasiões também. E então, da curiosidade, do desejo de ter novas experiências, e muitas vezes sucumbir à pressão do grupo para se sentir valorizado e pertencente, porque na própria família não se sente valorizado e pertencente àquela família, começa cada vez mais a experimentar. E experimenta um tipo, experimenta outro tipo, associa, vai tendo essa curiosidade a novas experiências, o grupo vai pressionando, e aí vai entrando em contato com o ambiente cada vez mais favoráveis e agora. E é isso que a gente encontra nos barzinhos hoje em dia, muitas vezes. Se vai para se divertir, e lá é oferecido, sim, a gente sabe que é oferecido. Que existe, inclusive, guloseimas com droga para que as pessoas comprem lá, ali na frente, passando para todos. E fica naturalizado. Comer um doce com a droga. Tá? Isso é uma conversa com os jovens, eles me falando. E começa, de alguma forma, a gente querer pela dificuldade. E não é só no jovem, não. No jovem mais, porque é o momento que começa a sair para socializar, né? Mas também com o adulto. Com o adulto e com o idoso também. A gente sabe, por causa das nossas questões que nós não trabalhamos. E aí, aos poucos, vão se mantendo as relações afetivas. A gente começa cada vez mais a ter conflitos, mas não só em casa, mas conflitos profissionais, sociais. E vai, caminhando para o uso diário. Tem pessoas que dizem, não, eu gosto só no final de semana. Não é apenas, tá, gente? Porque eu não uso diariamente, que eu não esteja viciado, dependente química. Por quê? Porque tem muito a ver também com a forma de uso, a quantidade, e a pessoa já não vai cada vez mais, vai ter cada vez mais dificuldade de não pensar na droga no dia a dia. As coisas vão invertendo. A pessoa vai ficando, a vida voltada para a droga e em busca dela. E as coisas que tinham atenção, prazer, vai perdendo. E o dependente vai utilizando de forma exclusiva para a sua vida, na sua vida, o uso de alguma substância. E aí ele rompe os vínculos sociais. Os ambientes que busca são ambientes em que possa adquirir a droga, com as pessoas que estão ali, vão ficando à margem, da sociedade, vai se isolando e há cada vez mais uma decadência física e moral. Não só acontece isso lá na rua para aqueles que estão variando pelos ruas, começa também com as que estão muitas vezes sobre o meio perto. Então, a dependência vai se instalar com uma compulsão muito grande. Só se pensa no consumo. E aos poucos, cada vez essa quantidade vai aumentando, porque o corpo vai tentando se equilibrar. Então, vai precisando cada vez mais de doses maiores para ter o mesmo efeito. E vai ficando com as consequências de ordem psíquica e física. Vem, as questões, como a gente diz, social, emocional, vai como se tem
tenta interromper o uso, ou o uso é interrompido por alguma questão, psicologicamente vai trazer um grande desconforto e mal-estar. Uma sensação de vazio muito grande e pesa mais ainda o desprazer com a vida. Então, essa dificuldade, né, de sentir prazer, a não ser pela droga, vamos dizer, porque vai direto no cérebro, também vai ter dificuldades cognitivas para a pessoa. A pessoa já não consegue pensar direito, vai ter dificuldade de concentração, de concatenar as ideias. E também, mesmo que tente muitas vezes um tratamento suspender, por causa da questão da fissura, do estado muito grave, tende a recaídas. Então, é muito complexo a questão das drogas e do alcoolismo. E nosso corpo, com essa questão psíquica aliada à física, e tem as síndromes de abstinência. Então, são tremores, taquicardias, né, pânico, vai vindo também, em alguns momentos, dependendo da droga, isso ocorre algumas horas ou dias, porque às vezes ela demora a sair do organismo. E existe também toda uma questão do ambiente em que a pessoa está inserida. Quanto mais a pessoa entrar em contato com os gatilhos emocionais que levam à droga, mais ele fica sujeito a recaídas. Por isso que a orientação é, se você passava por aquela rua todas as vezes e se sentia convidado ao uso, não faça. Então, se você vai entrar em contato com amigos que utilizam, que levam a utilizar, evite. Porque a tendência, se arredar no tratamento, é recaída. E a recaída acontece, mas existem recaídas e recaídas. Existem recaídas dentro do tratamento, que é observado, que é trabalhado. Então, precisa de uma estrutura para cercar o Lourenço, ali a gente diz, tanto das questões psíquicas, emocionais, com médico, medicação, psicoterapia, e também as questões de apoio, até porque pode estar associado a um transtorno mental. Então, se vai direto para as drogas sem olhar o transtorno mental, não tratou a causa que levou, né? Que levou para alívio dos sintomas do transtorno, como a gente falou. Então, o drogadito é uma pessoa enferma. Mas não é só enferma, do ponto de vista físico e emocional, porque não consegue se desvencilhar e todo o seu funcionamento físico, orgânico e mental é agredido, mas também é uma pessoa enferma sob o ponto de vista espiritual. Então, vamos verificar que todo o ambiente, o contexto em que ele está, influencia e também é influenciado pela questão do uso. Nós sabemos disso, muitas vezes a gente ouve falar. Então, quais são os desafios diante dessa questão? É uma fuga. É isso? A gente, para poder trabalhar, é imprescindível que o usuário tome exatamente a decisão de realmente fazer o tratamento. E não adianta o pai, a mãe, o irmão, a tia, quem quer que seja. Se ele
que se faz por uma questão de humanidade, muitas vezes é o internamento, mas isso, para se fazer isso, tem que ter autorização do Ministério Público, né? Tem que ter alguns parâmetros para não fazer o internamento compulsório sendo realmente prejudicial. Então, existem as questões legais que precisam ser vistas. Então, os desafios, né, que a gente vai encontrar diante de utilização é a criminalidade, porque começa a entrar em contato cada vez mais com as situações, né, que a droga ilegal é crime, e aí começam outras questões que envolvem outras coisas. Os diversos conflitos familiares, conflitos maiores, internos. Veja, é muita dor. É muita dor. E aí começam as questões da agressividade contra si. Como não se ama, ele não vai amar ninguém fora. O que ele ama é o consumo, é a droga. Ama assim, tá, gente? No sentido de o que atrai, porque sua atenção é aquilo. E lógico, há diversos adoecimentos. Mas é só ele que adoece? Só ele que adoece? Não. A família fica doente. A família, o ambiente, a sociedade. E aí nós estamos vendo o mundo. Então, na família, cada membro é afetado. Cada um de nós, mesmo aquele que queira se isolar, isso é afetado também, que parece o isolamento. E aí, a vida da pessoa, o foco total é o consumo. E é por isso que a gente encontra, né, os grupos de drogas, né, isolados, marginalizados, e a vida se resume nisso. Então, a dependência, ela leva a um desgaste orgânico, mental, psíquico, mas e a questão espiritual? Se nós estamos nos olhando a situação, sob o ponto de vista de que somos espíritos, quem é essa pessoa que se droga? Quando a gente fala no drogadito, no usuário da droga, qual é o primeiro pensamento que chega para nós? Não precisa falar, mas pense. É algo bom? Não. Alguns dizem medo, aversão, uma pessoa agressiva, e começam aí. Então, o nosso olhar, exato. A gente olha como uma pessoa enferma, necessitada de ajuda, facilmente? Não. Né? Porque está envolvido tudo isso e existe também uma história, né, por trás de tudo isso. E aí, Joana de Ângeles, lá em Conflitos Existenciais, ela diz: o drogadito é um espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, e que traz no passado de uma alta carga de frustrações e rebeldia. Aí a gente diz assim, a Joana de Ângeles está trazendo o que acontece no interior da pessoa que necessita da droga. Começa, diz ela, na sua vida diária, a buscar subterfúgios para conseguir a droga. Então, mente. Porque se ele for dizer, olha, eu estou querendo a droga, ele não vai conseguir e ainda vai ter mais dificuldades. Então diz, eu não devo, eu não me drogo, eu estou bem, eu vou usar de novo. Por quê? Porque assim ele consegue circular nos ambientes de forma que ele não seja aquele mais. Então, realmente, ele começa a mascarar as questões. É por isso que
quer e busca para tentar ter uma segurança emocional de alguma forma, aturdido, porque não sabe o que fazer com a sua dor, e diante da vida, não foi lhe ensinado, ele não soube trabalhar com as frustrações, e aí se rebela mesmo. Se rebela primeiramente contra si mesmo. Porque eu não sou aquilo que eu acho que eu deveria ser, eu tenho raiva de mim muitas vezes. Porque eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, eu me sinto que não tenho forças, e aí eu me coloco numa situação de que não posso ser aquela pessoa poderosa, bela, bonita, que tem amizades, então eu me revolto internamente. E aí o efeito destruidor das drogas é tão intenso que extrapola os limites do organismo físico da criatura humana, alcançando e comprometendo substancialmente o seu equilíbrio, a própria saúde do seu corpo espiritual, o corpo espiritual, o chamado perispírito. Oi, a gente pode dizer que a pessoa que está nesse processo perdeu o interesse de si e perdeu o interesse do divino. A gente pode refletir nesse sentido. E quais seriam os caminhos que a gente poderia propiciar para retornar esse autocontrole da pessoa para que possa, de repente, haver uma reabilitação? Exato. Então a gente está vendo que a questão da drogadição, da dependência química, ele abarca várias áreas. Então a gente precisa agir em diversas áreas. E é exatamente isso. Como nós estamos, o usuário está sendo, está atingindo o seu próprio organismo físico, vai precisar de um tratamento voltado para as questões do físico. Psíquico, espiritual. Então, essas várias atividades, ou vários pilastros sendo colocados para ser trabalhado, é o que vai, aos poucos, desde que ele queira, né, trabalhando e conseguindo ficar limpo. Então, com a agressão das drogas, né? E aí vai repercutir nas questões dos neurônios e no físico, tudo isso está sendo printado na nossa memória espiritual. Printado é impresso, marcado. E é isso nós vamos levar quando o usuário desencarna, continua com a mesma tendência, as necessidades daquele vício, daquela dependência, e isso mesmo ele reencarnando, muitas vezes traz as sequelas todas e uma tendência maior relativa à questão da dependência química. Então, existem lesões que vão sendo feitas no campo físico, mas que nós sabemos que são correlatas na questão do corpo espiritual, que nós carregamos depois do desencarne. E assim, também a questão espiritual. Quando ele está se envolvendo com isso, os espíritos inferiores, também que utilizaram cola naquela questão. Eu li um livro que ele fica colado, como ele não conseguisse sair de pé. Então, quanto mais forte a sua pele, eu uso aquilo, mais ela vai influenciar. Isso na questão espiritual falou. Exato. Nós todos somos influenciados por espíritos também, da mesma forma que nós podemos influenciar uns aos outros. Isso vai depender da sintonia, dos nossos gostos, do que é que nós buscamos. Da mesma forma, o drogadito. Então, nós sabemos que a sintonia que é feita e os companheiros, do seu ponto de vista não só espiritual, mas encarnado também, são pessoas voltadas para as drogas, pessoas necessitadas quimicamente da droga. E como desencarne continua com a mesma necessidade,
mas não exatamente diretamente com a droga, mas sobre a questão perispiritual, os espíritos se utilizam das emanações daquele drogadito para sorver de forma etérica, né? Sorver aquelas emanações, aquelas sensações que a droga dá, da qual ele não tem mais, porque não tem o acesso à droga por si só, porque não tem os órgãos que fazem isso, que é transmitido através do perispírito do usuário para o espírito desencarnado, que começa a auxiliá-lo, influenciando para que novamente ele use. Então, é uma luta em vários âmbitos e dimensões. Tá? Isso tudo vai lesionando nossos corpos. E o sofrimento é muito grande, e quando há essa simbiose, né, ou chamada vampirização, a gente vai perdendo a nossa própria autonomia. O usuário, né, vai perdendo a autonomia e vai virando verdadeiro robô, não é? Daquele que me manipula o tempo todo. E aí se achegam não só os desencarnados que são viciados, né? Neoviciados, e continuam viciados e precisando dessas emanações, mas também aqueles outros espíritos que podem me auxiliar por outras situações das vidas pregressas ou dessas. Então, pode para isso, para fazer mais ainda, piorar a situação por vingança, não só por uma questão da simbiose, da necessidade, daquela sensação que o corpo físico dá, mas que eles não têm mais. E aí, há uma interação, né? Não apenas nas questões materiais, sociais, afetivas e emocionais, mas, sobretudo, em relação aos assuntos de ordem espiritual. E esta ação vai sendo percebida cada vez mais no comportamento da criatura, que vai ficando cada vez mais degradado, mais agressivo, mente mais, foge, revolta. Então, vai para o mundo do crime. Veja. E muitas vezes, a visão que a gente tem, né, ou mesmo legalmente falando, é que o drogadito precisa ser aprisionado, porque é um fora da lei. Tá? Mas só isso. Precisa ser também observado como uma pessoa enferma, porque para dar o devido tratamento, para sair daquela situação que é um enredado que é difícil de sair. Porque existem tantas e tantas outras carências que precisam ser observadas. Então, cercear a criatura sem dar o devido apoio a essas questões de variada ordem é praticamente deixá-la à mercê novamente das drogas. E aí, a essa situação vai de vinculação com as entidades desencarnadas, né, que vai incentivar e intensificar o uso também. É preciso que nós, como espíritas, pensemos e refletamos acerca do que nós poderemos fazer em situações como essa. Existem o poder público, existem organizações voltadas para isso, ótimo, é preciso mesmo. Mas essas questões da sobrecarga e a visão espiritual da pessoa, a casa espírita abarca. E aí é preciso,
Né? Por isso que na Federação Espírita Brasileira tem a campanha permanente Drogas Não, que são panfletos, folhetos e orientações. Quem quiser acessar lá no site da FEB, pode baixar, inclusive, esses panfletos, em que se busca orientar não só as pessoas usuárias, mas a família que precisa estar dando esse apoio. Então, aquele que está passando por essa situação, respondendo também a pergunta da amiga, vai precisar de um tratamento integral do ser. O médico, a questão da medicina, da ciência, vai atuar no corpo e na questão dos hormônios, né, das questões da química do cérebro, que muitas vezes está, com certeza, alterada e precisa ser organizada. Os trabalhos de psicoterapia, trabalhando o pensamento, o autoconceito, a perseverança, o apoio, a aceitação ao tratamento. E também, né, as questões de ordem espiritual. Aí o que a Casa Espírita tem para oferecer? Condições melhores para abarcar aquele espírito que vem com as suas questões desde antes e que hoje não está sabendo lidar com elas, para fortalecê-lo espiritualmente. Então, Joana de Ângeles diz, em conflitos existenciais, estabelecida a dependência conforme a gravidade, os métodos de tratamento variam desde a internação hospitalar aos programas de recuperação destinados a este público que normalmente fazem uso de terapias auxiliares. Mas para isso, o tratamento precisa ser ajustado às reais necessidades do dependente, que deve ser trabalhado per si, pelas suas peculiaridades, e vai também levando uma rede de apoio psicossocial, porque existem as questões sociais, financeiras, materiais, que precisam também ser trabalhadas e, sobretudo, diz ela, apoio familiar. E será que isso, o apoio familiar, tão necessário, que nós sabemos em todos os campos da nossa vida, está sendo realizada com o tempo? Como é que a gente está oferecendo? Ou a gente se coloca, muitas vezes, precisando ser ajudado? Então, nós estamos com espíritos encarnados, lidando com diversas situações. Mas não é para que a gente caia nas armadilhas que muitas vezes nós encontramos, mas para que nós possamos juntos colaborar uns com os outros, principalmente nas dificuldades, para superar a questão, agora que a gente está vendo, da drogadição. E aí, pais, familiares, membros diversos, vamos rever os nossos valores, os nossos conceitos, porque muitas vezes nós mesmos somos o gatilho para que aquele venha a recair. E não percebemos. Porque quando ele adoece, me chama a atenção. Mas quando vai ficando bom, eu não tenho mais a atenção e a afetividade. E aí se torna um objeto, um instrumento de atenção daquilo que precisa tanto. Para como vítima, sendo colocado como vítima,
alguém se apiedar dele. Mas não é isso. E nós, como familiares, amigos, e pessoas que estão passando por essa situação, também temos muito a ganhar. Da mesma forma que os espíritos que vampirizam, não é? Utilizam as suas energias deletérias, prejudicando mais ainda e vice-versa, numa corrente de ida e vinda, de toxicidade, vamos dizer assim, nós, como membro da família, precisamos também estar atentos para isso. Para a nossa higiene mental, para os recursos que estamos lançando mão, porque os recursos médicos são necessários, mas existe um recurso maior que sai da superfície da célula para o nosso coração. E aí a amiga perguntou, o que é que a gente faz? Evangelizar-se. Porque ali está o roteiro, sendo ou não usuário, sendo ou não familiar que precisa, ou que está lidando com a situação, também aprende com as questões que são levadas no ambiente familiar sobre o tema. Temos muito a aprender, temos muito a crescer, a desenvolver, e aquele também. Então, o Centro Espírita é um pronto-socorro espiritual de prevenção e auxílio. Palestras, informações, evangelização infanto-juvenil, evangelização da família. Porque nós, quando trabalhamos com crianças, precisamos trazer à família a responsabilidade do que ela faz nos outros dias da semana, para que aquilo seja efetivamente concretizado nas relações familiares, para que aquele jovem, aquela criança, aquele idoso, aquele adulto busque o que é saudável para si, porque se sente pertencente àquele grande familiar. Então, estimular os frequentadores, a todos, indistintamente, com seus familiares, para o Evangelho no lar, a buscar o tratamento espiritual, mas principalmente a mudança interior através da compreensão do Evangelho do Cristo. Precisamos nos esforçar e busquemos uma campanha interna, interior, constante, para que o nosso fazer, o nosso olhar, o nosso pensamento diante das diversas situações seja verdadeiramente que façamos parte da providência divina. A viciação é uma doença espiritual, quanto tantas outras doenças que nós participamos. Mas é preciso trazer em nós a vontade também, da mesma forma que o drogadicto precisa, para nos dispormos a auxiliar. É um grande exercício de amor e de firmeza. E muitas vezes precisamos ser ajudados e de humildade, para que nós também colaborem para a formação de um mundo melhor. A regeneração é a partir de nós. Não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, e repercutirá em nosso planeta. Muita paz para Deus.